Ok. Quem tiver aí o livro, pudesse ir, ou o PDF aí também, sem problemas. Estou colocando aqui mais para garantir que todos tenham aí a informação. Tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 1, percepção e memória. Não tenho slides propriamente dito da aula, vai ser no próprio texto aí da apostila. Pretendo, dei uma lida hoje na aula, pretendo montar slides dela, achei que merece slides. E a gente vem, ao longo do tempo, colecionando slides. Até os outros expositores possam ver se tem slide para disponibilizar para vocês. Vou perguntar para o Custódio, para o Carlos, se tiver já alguma apresentação pronta, melhor ainda. Aí eu peço para compartilhar no WhatsApp, tá bom? Mas hoje aqui nós vamos pelo conteúdo da apostila. Tem bastante conteúdo, eu já vi, então vai ser aqui uma luta contra tempo versus conteúdo, né? É a luta de sempre, mas vamos lá. Percepção e memória, reflexão, os sentidos, a vontade e o espírito. Nosso contato com o mundo se assemelha a uma avenida de duas mãos. Trazemos as informações de fora para dentro através dos nossos sentidos: articular, olhar, falar, escrever, pintar, representar, tocar, dançar. Enfim, usamos todos os nossos recursos corporais para isso. A origem do que vem de fora são os acontecimentos no mundo externo. A origem que vai de dentro para fora é a nossa vontade. Vamos fazer um trabalho investigativo no nosso corpo, procurando onde se encontra a nossa vontade. Então, ele começando pelos pés, pelas pernas, abdômen, braços, pescoço, finalizando na cabeça. Entendemos que ela está no nosso cérebro. Então, vamos adiante. E lá no cérebro que nós encontramos células nervosas, neurônios, produtos químicos, disparos elétricos, células e reações químicas. E aí, então, a reflexão nos remete a essa questão do sentido, da sua ligação com o corpo físico. E quando a gente olha aí essa última descrição do corpo físico, a gente se pergunta: onde é que está a vontade? Onde é que está a consciência? Está no disparo elétrico? Na sinapse? Nós vamos ver aí adiante. Como é que é isso, né? Então, é algo bastante intrigante, né? Saber que um processo eletroquímico em nós produz imagem, pensamento e memória. Como é que esses processos químicos, como que isso em nós? É a grande pergunta, acho que da filosofia, da neurologia, que muitas vezes é estudado, mas é dado como fato, porque nós sabemos que é fato, mas não conseguimos explicar. Da reação química até a esse algo que nós definimos como consciência. Porque não sabemos a natureza da consciência. A consciência é mero disparo químico, eletroquímico? Não temos uma resposta clara para isso. Existe a visão mais da neurologia, que muitas vezes é materialista, e uma visão espiritualista que diz que a consciência é uma essência de outra natureza que capta e interpreta esses sinais, e dá sentido e significado para eles. Esse é o papel da consciência. Ok? Nós vamos ver isso ao longo da aula de hoje, tentar esclarecer esse universo complexo, fronteira do conhecimento,
né, de algo que desafia a racionalidade humana. Introdução, eu vou ler a introdução, que é curtinha, depois eu passo o item ponto 2 para vocês, tá bom? A introdução. Esse capítulo tem por objetivo aprofundar os conceitos de sentido, sensação e percepção e memória, que são as formas como o corpo físico capta as informações do mundo exterior e transfere para o mundo interior. O movimento de dentro para fora também será investigado. Ou seja, como após formularmos um pensamento, uma ideia, nós os externamos. Então, aí nós vamos para a anatomia, né, que é 1.2. Quem gostaria de ler, poderia ler para nós? Um só, tá? Não precisa dois, não. É só um Posso já. ler? Pode ler. Posso ler, Obrigado, Ricardo? Gê. Pode ler. 1.2, um pouco de anatomia. Todo sistema de informações transita através do sistema nervoso. Suas extremidades são o cérebro de um lado e as células sensitivas, órgãos ou músculos de outro. A informação é captada através dos neurônios aferentes ou sensitivos, os quais seguem ao cérebro para serem processados e, em seguida, retornam ou não aos órgãos de atuação através dos neurônios eferentes ou motores. Como dizia Descartes, para entendermos um sistema complexo, precisamos subdividi-lo. Assim, o sistema nervoso divide-se em duas grandes partes. O sistema nervoso central, que compreende o encéfalo e a medula central, e o sistema nervoso periférico, que compreende a rede de nervos que partem do central em direção às células sensoriais ou músculos. As informações podem ser captadas do exterior do corpo, em suas circunvizinhanças, ou mesmo do interior dele, em nossos próprios órgãos. O sistema nervoso é composto de bilhões de células chamadas neurônios, dispostas uma em seguida da outra, formando uma espécie de cadeia. Os neurônios são compostos de axônios e dendritos, e seu comprimento pode variar desde milésimos de milímetros até centímetros. São extremamente sensíveis e têm a tarefa de transmitir o sinal recebido e conduzi-lo ao seu destino, que pode ser outro neurônio, uma fibra muscular ou uma glândula. Os neurônios alinhados formam uma fibra nervosa, e um conjunto dessas fibras forma um nervo. A transmissão dos impulsos nervosos ocorre através de uma cadeia eletroquímica. Denomina-se sinapse. O ponto de junção ou de contato entre os neurônios. Quando o impulso nervoso chega ao ponto extremo de uma célula nervosa, libera uma substância neurotransmissora, acetilcolina, noradrenalina, dopamina e serotonina são os mais comuns, que atinge o receptor do neurônio seguinte da cadeia, quando dando continuidade ao impulso. A natureza química da substância age como ou inibidor do impulso para as células nervosas vizinhas. Posso continuar? Ok, obrigado, Joel. Tá bom? Abri aqui o áudio. Então, é uma descrição fisiológica, né? E como é esse caminho. Eu vou compartilhar aqui um slide com alguma figura aí para vocês enxergarem a sinapse, só para vocês terem um visual. Deixa eu aqui new share. Esses slides aqui são da uma aula, vou colocar aqui no começo, que nós temos na Escola de Aprendizes do Evangelho, que chama Evolução Anímica 2. Quem fez a Escola de Aprendizes do Evangelho passou por ela.
E sabe o quanto que essa aula é uma aula assim densa, né? Que provoca ali assuntos e termos. Eu compartilhar alguns slides aqui com vocês. Eu sei que nem todos fizeram a escola de aprendizes. Então, vamos. O cérebro, então, é esse aparelho maravilhoso, né? É o luxo da humanidade. Ele é o órgão mais complexo. Quando se fala dos neurônios, nós pensamos em bilhões de neurônios, até trilhões. Então, diz que o universo do cérebro é um microcosmos, equivalente ao que nós temos no espaço, dado a complexidade. Já cheguei a ler matérias falando sobre várias dimensões dentro do cérebro. Vocês terem uma ideia. Há níveis dimensionais dentro do cérebro que a gente não percebe. Então, assim, o cérebro é esse grande luxo, extraordinário, misterioso. E aí é uma questão, né? Porque diz que o órgão é compatível com a função. Então, todo órgão ele é compatível com a função. No caso do cérebro, há muito cérebro para pouca função. Aí a gente se pergunta, né? Mas será? Por que esse cérebro tem uma capacidade tão grande, é tão complexo, e a gente usa só uma parte dele? Tem gato na tuba aí, né? Tem alguma coisa aí que a gente não está sabendo explicar. Né? Ele não Ô, pode ser Ricardo, eu ouvi complexo à dizer, toa. Pode falar, Carlos. desculpa, eu ouvi dizer que a gente usa no máximo 10 a 15% dele. Vocês já Isso. ouviram isso? E tem aí umas revisões com relação a essa porcentagem, mas, de qualquer forma, ainda usamos muito pouco daquilo que ele é capaz. Então, assim, Hoje com está em essa quanto? relação. Como é que é? Hoje está em quanto, mais ou menos, depois das Eu revisões? já ouvi falar em 20 e pouco por cento, 25%, com algumas Ah, atividades. Mas, assim, é uma coisa um pouco teórica, ainda preciso pesquisar mais a esse respeito. Além de ser o Mas, de órgão que qualquer menos forma, não há o conhece, uso né? 100%. Pode falar, Manuel. Além de ser o órgão do nosso corpo que menos se conhece, que a ciência menos estudou. Isso, Tem muita coisa a se conhecer. tem. É uma vastidão, né, de uma parte desconhecida do cérebro que é um desafio para o ser humano. Então, para nós, por exemplo, quando se fala do inconsciente, que o consciente ele está ligado à memória. Memória registrada nos porões do inconsciente. Agora, esse registro é o quê? É um impulso químico que está lá registrado? É uma combinação de impulsos eletroquímicos que formou um arranjo e construiu um tecido neuronal? Até acessar esse inconsciente, não temos resposta. Né? Não temos uma resposta clara, cabal para isso, não temos. É um grande, né? Esse é as profundezas da psique que a gente consegue, através de vários métodos, emergir o que está lá, mas agora, como esse registro está lá, permanece lá, ainda não há resposta sobre isso. Ok? Deixa eu passar aqui mais um slide para vocês verem um pouco do cérebro. O cérebro tem uma divisão principal, uma primeira divisão maior, que ele é reptiliano na base, aqui, ó, aqui onde está meu cursor, né? Mais no meio aqui o sistema límbico e o córtex, que é todo esse emaranhado aqui, né, exterior. Então, nós temos a memória primitiva, que está ligada lá ao cérebro reptiliano, os porões aí do subconsciente e o consciente trabalhando no córtex. Ok? Uma visão, assim, geral, não precisa se preocupar em decorar nada, não. Só para vocês terem uma ideia. Vejam que é uma sobreposição, né? Vem do primitivo, reptiliano,
sobrepõe o límbico, que sobrepõe o córtex. Então, é um processo evolutivo. Do tempo que nós éramos animais, reptiliano, surge o sistema límbico e, por último, o córtex nosso, que é bastante amplo. Deixa eu passar um outro slide aqui. Há essa classificação de funções do cérebro. Então, há regiões específicas, e o aspecto interessante é que o cérebro consegue se rearranjar. Às vezes, quando danificada uma certa parte do cérebro, algumas funções de uma determinada parte migram para a vizinhança. E aí, então, há vamos dizer assim, um rearranjo, que é lógico que não vai ser perfeito, mas traz para a pessoa, às vezes, condições mínimas de operação. Ok? Nesse rearranjo, é aquilo que nós chamaríamos de plasticidade cerebral. Ok? Fala-se muito também em hemisférios, esquerdo e direito, todo mundo já ouviu falar disso, né? Se você tem uma preponderância de um lado, é bom treinar o outro. Então, eu sou artista, meu lado direito, intuitivo, criativo, mas aí no dia a dia eu preciso fazer contas, preciso lidar com os boletos, preciso administrar minha conta bancária. Então, eu tenho que ir lá para o lado esquerdo, racional, lógico, matemático, compensar, né? Não dá para ficar só nas epifanias da arte, do belo, da estesia, né? De vez em quando nós temos que lidar com a calculadora. A rede de neurônios, aí ó, fala em 86 bilhões de neurônios, 85 bilhões de células glia, que faz a ligação entre os neurônios. Então, 16 bilhões no cérebro, 69 bilhões no cerebelo, por aí vai. As técnicas de neuroimagem conseguem mostrar as atividades neuronais para nós. Então, se eu colocar uma figura na sua frente e estiver escaneando o cérebro, eu consigo saber qual parte do cérebro aquela figura está estimulando. Ok? E aí a famosa sinapse. Estão conseguindo enxergar bem a figura? Precisa ampliar, não? Tranquilo? Tá bom, dá para ver sim, Ricardo. Então, esse monstrinho aqui com várias pernas é o neurônio. Ok? Então, ele tem os tentáculos dele espalhados em todas as direções. A atividade acontece ali no seu centro e é transmitida através desse, que é o dendrito, e aí transmite para o outro neurônio. A informação que passou aqui transmite. Entre um neurônio e outro há um espaço. É interessante isso, há um espaço. Então, a informação eletroquímica que está saindo de um aqui, ó, ela salta para o outro. Ok? Então, essa coisa que nós chamamos de pensamento, ela passeia entre os neurônios de salto em salto. Numa orquestração de bilhões de neurônios. Só da gente pensar no amor, já pronto, o cérebro já virou uma bagunça. Já disparou números neurônios numa quantidade muito grande. Ricardo, Pode falar. tem diferença de pensamento e ideia? Pensamento e ideia. Eu sempre ouço isso, mas não sei a diferença. Não consegui não, ainda. eu quase que considero um sinônimo, né? Mas a ideia tem a ver com ideação, então seria um pensamento assim racionalizado. Professor, Planejado. eu acho que o O pensamento pensamento cria uma pode ser um ideia. puro impulso, né?
Talvez é essa a diferença. Pode falar, Joel. Não, eu penso que o pensamento gera as ideias. Acho que tudo parte de um Isso, pensamento. Aí eu tenho um pensamento, por exemplo, de viajar. Aí começa a criar ideias de lugares, né? Vem vindo, mas eu acho que começa pelo pensamento. Eu não posso ter uma perfeito. ideia se eu não consigo pensar em algo. Sim. Aí a gente vai sempre na origem da palavra ideia, né? Vem de ideação. Ideação tem a ver com você pegar esse pensamento e elaborar ele de alguma forma. Então, vai de encontro ao que você colocou, João. Muito bom. Tem a ver Ok, com cara? imagem, né? Imaginação. Isso. Eu arriscaria Já o também. pensamento puro e simples, eu acho que ele pode ser até um pensamento estranho a nós, que pode passar por nós, sem gerar nenhuma ideação. Eu arriscaria definir pensamento como assim uma coisa espontânea, até ligada aos sentidos. E a ideia é um pensamento raciocinado, planejado, ideado, vamos dizer assim. É. Inclusive, a ideia, então, no caso, ela vai levar em conta um patrimônio psíquico seu, Sim. né? Porque o pensamento... Vamos imaginar o médium, né? O médium transmite ali um pensamento. Vai depender do conteúdo interior do... O espírito emite um pensamento. Quando chega no médium, o seu conteúdo interno, que aí entra a ideia, vai interferir na comunicação. Dando ali uma cor ou outra, né? Uma leitura ou outra variando do médium, do seu A conteúdo imaginação que interior. ele faz do a imaginação que ele faz do pensamento, né, Ricardo? Sim, ele às vezes é intuído lá com uma figura, aí Isso. ele interpreta aquela figura e passa aquela. Eu vi um casebre. O significado de casebre para mim é triste, porque eu me lembro de um casebre numa época de pobreza, ou pensar numa casa no campo. Então, assim, a mediunidade tem essa sintonia entre o médium e o espírito, ela tem que estar bem afinada para que ela chegue o mais cristalina possível, com a menor interferência possível do médium. Acho que a imaginação, acho que a ideia deve estar bem relacionada com a imaginação que a gente faz, relacionada ao pensamento, né? Isso. E a imaginação tem a ver com memória, Tem a ver com a memória. ok? Você Sim. imagina, mas dentro de um conteúdo que está dentro de você, e aí vai, né? Aí não tem Sim. limite para a imaginação. Perfeito? Ok. Deixa eu ver aqui mais algum slide que posso aqui compartilhar com vocês. Plasticidade cerebral. Então, essa é uma capacidade de remodelar, né? E aí vocês estão vendo imagens de tomografia aí. Então, em vermelho nessas imagens do cérebro são as regiões onde estão ativados os neurônios. Que aí você consegue até, se você fizer imagens de uma pessoa antes e depois, por exemplo, de um acidente, saber aonde está sendo estimulado no cérebro aquele tipo de sensação, desde que você repita a mesma operação antes e depois. Se mudou de lugar, né? Que maneira, amplitude que ela se manifesta, por aí vai. Aí ele fala, então, de lesões, né? Que comprometem. E a famosa glândula pineal. Eu acho que é interessante mostrar para vocês e falar dela. Seria aquilo que nós conhecemos como glândula da alma, né? Famosa glândula pineal. Terceiro olho pelos orientais, né? O filósofo René Descartes ele falou que era a morada da alma. Então, eu sugiro para vocês, se tiverem interesse por essa glândula, Sérgio Felipe de Oliveira, médico espírita, um dos grandes especialistas na glândula pineal, e traz o aspecto espiritual para nós. Sérgio Felipe de Oliveira. Entre no YouTube, tem palestras inteiras dele sobre isso. Tá bom? É muito legal, é um tema bem interessante, porque a mediunidade está associada ao funcionamento da glândula pineal.
O Sérgio Felipe de Oliveira coloca aqui na glândula pineal, nós encontramos cristais de apatita, que tem, então, são indutores de correntes eletromagnéticas. Então, ele entende que a mediunidade se dá num processo eletromagnético, ok? Através desses cristais. Uma pessoa em estado de transe, a glândula pineal está ali, vamos dizer, cintilando, né? Pode falar, Iraí. As obras completas do André Luiz que nós estudamos, né, com o pessoal aí de São José dos Campos, existe um capítulo num dos livros que é dedicado exclusivamente à glândula pineal ou epífise, né? Isso. O André Luiz, há uma visão científica que parece que ela influi mais até só até a adolescência, que influi nas pessoas, no jovem, etc. Mas o André Luiz, lá em 1900 e pouco, já falava que a glândula pineal didaticamente falando, 50% fisiológica e 50% psicológica, espiritual, vamos dizer assim. E depois a ciência veio reconhecer, até em louvor e mérito a Chico Xavier, essa visão dele foi provada depois pela ciência que a glândula pineal ou epífise influi no decorrer toda a nossa existência. Sim. Então, eu passei a admirar a glândula pineal porque é a ambivalência entre aquilo que é fisiológico e aquilo que é psicológico. Quando um médium fala, por exemplo, quando alguém chega no centro espírita clamando por uma ajuda, você tem que começar a distinguir a ambiguidade da glândula pineal. O que é psiquiátrico, fisiológico e o que é obsessão? E daí por diante. Daí a importância da glândula pineal. Bacana, né? Isso mesmo. Muito bom. As obras de André Luiz, nesse sentido, são maravilhosas, né? Realmente, alguns livros são um pouco mais densos, exigem até a gente fazer uma pesquisa de termos, mas vale a pena. Antecipou muitas coisas e ainda acredito que muitas outras coisas ainda virão ser confirmadas também. Para Ok? tirar a mãozinha é só clicar na mão, né? Aí. Isso. Eu acredito também que impressiona muito, até porque o Chico é alguém que não é da área, não tem. Quando Exato. o Valdo Vieira participou do livro Evolução em Dois Mundos, alguém pode dizer, mas o Valdo Vieira era médico. Mas agora e do Chico? O que falar? Com tantos livros, né? Principalmente as obras de André Luiz. Então, tá ali para quem quiser ver. Ok? Acho que é isso, cara. Em termos de slide para mostrar para vocês, eu acho que o mais importante, vou compartilhar de novo a apostila. Tudo bem, então, uma questão aí, acho que por alto não precisamos decorar esse caminho todo, né? Os termos, é mais para a gente ter uma visão. E uma visão assim macro que eu posso passar para vocês é de que o cérebro é instrumento de manifestação do espírito. Tudo bem? Para nós é isso, espiritualistas. O espírito, a consciência, se utiliza do cérebro para se manifestar. Já para os materialistas, até mesmo para a ciência acadêmica, o pensamento ele é um subproduto da atividade do cérebro. Ficou claro o que eu disse? Da mesma forma como nós temos alguns órgãos que expelem bile, expelem enzima, o cérebro expeliria pensamento. Então, se não há cérebro, não há pensamento. E qual a Ok? ligação do perispírito com o cérebro? Porque se ele expele substância, qual o repositório dessa substância, contando com as outras encarnações que a pessoa teve, onde que estaria? No cérebro ou no Então, perispírito? existe, por exemplo, uma situação que vamos dizer assim, um paradigma para a ciência, o paradigma materialista, que é a pessoa num estado de coma, com cérebro monitorado,
sem atividade mental. Então, não tem atividade mental, então não pode estar sendo produzido pensamento. Só que a pessoa volta do coma, da experiência de quase morte, com uma rica imaginação de fantasias que ela viveu naquele período. E aí? Aí a teoria de que o cérebro em atividade é que produz pensamento cai por terra. Ele está sendo monitorado, não tem atividade cerebral nenhuma, e a pessoa está lá vivendo. Eu tenho um caso de EQM que eu acho fantástico, porque a pessoa se viu acima, acompanhou a cirurgia a qual estava passando, monitorada no cérebro também, sem atividades ali, até foi anestesiada e tudo mais, mas ela presenciou tudo e ela teve a oportunidade de sair e andar pelo corredor do hospital. E aí o caso é muito emblemático, porque ela saiu, olhou lá fora, viu uma praça e viu um acidente. Então a pessoa volta e descreve. Eu estava vendo, aconteceu isso, lá na frente aconteceu alguma coisa, teve uma batida, teve uma bagunça. Como é que é isso? Na explicação espírita, o que é? É o desdobramento. Um desdobramento, a consciência não depende para observar o ambiente. O espírito dela, então, circulou pelos arredores e conseguiu presenciar um evento material. Ficou guardado na sua memória. Então, aí, é lógico que é um caso extraordinário esse. Mas esse extraordinário já é uma exceção à regra. Já é uma exceção à regra. Então, assim, o espírito ele precisa do cérebro. Quanto mais saudável o cérebro, melhor o espírito se manifesta. Se o cérebro tem problema, o espírito vai ter dificuldade de se manifestar através daquele cérebro. Tudo bem? Ricardo, Pode falar, Carlos. você colocou o ponto aí que o cérebro, né, é o meio de manifestação do espírito, né, do ok, e também da consciência, né? Agora, como é que a gente relaciona espírito e consciência? A consciência seria o quê? A manifestação do conhecimento do espírito? Como é que é a interface aí, sei lá? Então, não, vejam bem. Às vezes eu uso consciência, às vezes eu uso espírito, mas para mim é quase que um sinônimo. Sim. Ok? É que assim, no meio espírita, a gente fala espírito. O espírito para nós é pacífico. A gente sabe que é essa consciência. Agora, na ciência, eles já admitem que existe uma mente e um cérebro. Por isso tem a palavra em inglês mind e brain. Mind, mente, brain, cérebro. Então, já a ciência reconhece que na nossa caixa craniana existe o componente físico e um psíquico, que o nome dado é mente, que também é chamado de consciência. Então, quando vocês forem fazer pesquisa de livros, vocês vão encontrar muito consciências, em inglês, ou consciência, que é uma maneira, para mim, elegante para não falar do espírito. Ok? Porque aí eu caio no campo espiritualista. Então, assim, às vezes, até a gente, para conversar fora do meio espírita, às vezes é melhor a gente usar o termo consciência do que espírito. Se eu falar de espírito, já vai assustar, a pessoa vai pensar em fantasma. Assombração. Então, eu falo, não, a consciência. O que é a consciência? Vamos discutir o que é a consciência. É o ser que pensa, é o ser que vê, é o ser que elabora, né? Que tem a racionalidade, falam, tem vontade, e por aí vai. Ok? As pessoas falam, né? A gente tem que ter consciência disso, né? Ou seja, o espírito tem que usar o conhecimento dele para saber fazer a escolha, né? É que a palavra
consciência, ela vai no sentido de estar ciente. Estar ciente. Estar ciente. Então, por exemplo, quando fala que a gente é um ser senciente, é um ser que tem sensibilidade e ciência. Ele consegue aprender o que passa ao seu redor. Ok? É lógico que para nós a consciência ainda vai um pouco mais longe. Ela não é só perceber ao redor, fazer uma leitura. Ela é também consciência moral. A consciência é uma coisa mais ampla ainda. Além de perceber, além de sentir, racionalizar, ela também tem implicações morais. Sim. Né? Aí a gente aprende lá no Livro dos Espíritos que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Está escrito na nossa consciência também. Quer dizer, já existe um código ético dentro de nós que, quer gostamos ou não, ele vai acusar quando a gente faz alguma coisa errada. A consciência Consciente ou inconsciente, né? é isso. Eu, Em maior ou menor grau, vai variar de indivíduo para indivíduo, ok? Pode falar, Irair. eu me permito também aí para tentar ajudar uma definição também didática, pode ver partindo da seguinte colocação. A gente não fala às vezes, ó, depende da sua consciência. É você e sua Isso. consciência. Então eu considero a consciência como um fórum, um tribunal sagrado onde a gente traça as nossas reflexões, as nossas percepções. É como se fosse assim, grosso modo falando, um local não físico, mas um local fictício onde eu uso para refletir, para comparar o que eu entendo como certo ou errado, fazendo as minhas análises aonde? Na minha consciência. Então, normalmente, quando eu vou orar, eu digo na consciência, que nossa consciência esteja sempre ligada às leis divinas para nos orientar sempre no caminho do certo, tal, tal, tal. Então, eu acho que ela consciência dá mais sentimento de, olha o trocadilho, né? Dá mais sentimento de local do que o próprio espírito. Sim, sim. É perfeito, Iraí. Aí eu entendo aí que você tem uma visão da consciência até assim mais elaborada e ao mesmo tempo ela leva em conta alguns pressupostos que você traz dentro do conhecimento espírita, dentro da literatura, ok? Exatamente, Agora, por exatamente. exemplo, a questão da moralidade, da consciência, e aí para aquele que está começando do zero, ele vai questionar: existe uma instância no cérebro que define o que é certo e errado? Onde é que está isso? Me mostra. Entende o problema? É complicado. Você falou, é muito bonito aí o cara, né? A gente vai encontrar esse cara que vai virar e vai falar isso pra gente. É? Então, assim, para o cara que é materialista, a princípio não há uma instância moral dentro do ser humano. A moralidade é produto da cultura. É produto da cultura. Ela define muito em relação aos interesses. Então, é esse que se permite. Ele não olha, puxa vida, a consciência como um tribunal sagrado. Né? A consciência é uma questão de, vamos dizer assim, quando é mais pragmático, né? Se é bom ou é ruim para mim. Quantas pessoas a gente não conhece assim ao nosso redor? Vai nos ambientes empresariais, onde há uma busca pelos lugares mais elevados nos postos da empresa, se as pessoas estão muito preocupadas. Não, é bom para mim, isso aqui facilita o meu caminho. Eu vou chegar lá. Ok? Então, num primeiro momento, cabe a nós mostrar para essa pessoa que nós não somos só sinapses e neurônios, não, somos mais que isso. Porque por mais que você queira ocultar a ideia de que há uma consciência moral, por mais que você queira negar, ela aparece. Mesmo que no primeiro momento você esteja falando, fica se justificando, né? Ah, eu fiz isso, mas tinha minha razão de fazer. Mas lá na frente a consciência está acusando, né? Olha lá, está doendo na cabeça, ou não dorme direito no travesseiro, né?
começa a O mundo, somatizar, o mundo né? corporativo é assim mesmo. Então aí você vai explicar, mas agora você está todo aí ruim aí, você não sabe por quê? Vamos ter uma conversa legal aqui, então? Aí vai, né? Ô, É Ricardo, isso. Pode falar, Carlos. e no mundo corporativo é assim mesmo, né? Na Sim. realidade, o sentido moral não é muito forte, não. E Não. aí o que acontece realmente é você ter que se desculpar, né? Quando você consegue, né? Aí começa a somatizar, né? Aí é onde se dá trabalho para os psicólogos. É isso aí mesmo. Não, Aí, inclusive, as empresas hoje têm um departamento específico para isso. existe. É um terapeuta, esqueci o nome como que É, fala. É um isso, é o terapeuta pessoal aí, lá ó. do departamento RH, né? É. Do Terapia RH lá tem. profissional, uma coisa assim, é. É, eu trabalhei muitos anos em empresas, GM, Embraer, entre outras. Eu sei como é que é essa luta corporativa, né? Tive ali Sim. próximo a parte de, ainda mais quando chega próximo à chefia, né? E ali o gargalo apertou e tá todo mundo ali querendo um lugarzinho ao sol. Aí a briga ali é mais intensa. Quando chega perto do funil. É, quem que passa para o outro lado, né? Aí é aquele amontoado de pessoas querendo um posto único. Normalmente é a separação do joio do trigo ao contrário. É, é por aí. Aí há aqueles que são mais, né, determinados, né, vamos dizer assim, né, que são até às vezes capazes de passar por cima desses ditames, né? É. Paciência. Aí é uma escolha que nós temos que fazer. Né? Às vezes, sim, às vezes o ambiente propicia a gente chegar numa forma bacana, mas via de regra a gente sabe que a luta é grande mesmo. Depende muito do ambiente, quem está em cima, né? Né? Tem algumas empresas que já se preocupam, umas mais, outras menos, em maior ou menor grau, tentando, sabe do problema e tenta melhorar na medida do possível, né? E aí com treinamentos, com cursos, uma série de coisas para espírito de equipe, aí por aí vai. Ética. Bom, vamos para os sentidos, né? Então, a gente conseguia a conta da aula 1.3. Quem poderia ler? Eu leio. Pode ir, cara. 1.3, os sentidos. Nossos sentidos são funções cerebrais altamente especializadas e específicas, com áreas distintas no córtex cerebral. As áreas motoras e sensoriais podem ser identificadas e passíveis de verificação experimental. No centro do cérebro estão os controles de nossas percepções. É por onde passam todos os feixes nervosos que dão e recebem impulsos dos órgãos dos sentidos. Nesta região central do cérebro se encontra o tálamo, o giro e o hipotálamo, que são os caminhos de comunicação, feixes nervosos que chegam e saem do cérebro, com o restante do corpo. O sistema nervoso central ainda é dividido em três: o cerebelo, responsável pelo controle das funções motoras, como equilíbrio, localização espacial, o mesencéfalo, responsável pelas funções vitais, controle da atividade cerebral e funções autônomas, e o telencéfalo, responsável pelas funções superiores, sensibilidade, motricidade, pensamento, raciocínio e sonhos. Estímulos externos produzem reações químicas e elétricas em nossos sensores, usualmente terminações nervosas sensíveis ao contato com o meio externo, tipo pressão, temperatura, entre parênteses, tato, som e vibração na audição, sabores no paladar, odores no olfato e luz na visão. Para cada tipo de sensação, possuímos um tipo de terminação nervosa
e um neurônio atrás de cada terminação. Essas terminações nervosas, quando estimuladas, produzem reações bioquímicas, energia, fosforilação e descargas elétricas. Para garantir a velocidade da transmissão do estímulo, nossos longos neurônios são dotados de uma camada isolante e altamente condutiva. Um estímulo tátil na mão produz quase que imediatamente uma descarga elétrica em nosso cérebro, conduzida através dessa capa. O funcionamento do sistema nervoso depende basicamente de estímulos elétricos desencadeados por reações químicas. A percepção é como o cérebro interpreta esse estímulo. Interpretar um estímulo é uma função mental, não uma reação química cerebral. A relação entre percepção interna e a realidade externa é muito complexa. O que entra se acomoda de forma a se combinar com as nossas ideias pré-concebidas. Em outras palavras, a realidade é filtrada. Se atarmos uma faixa no pulso, ela ativa neurônios do tato. Por algum tempo, ficamos conscientes que há algo em torno do pulso. Mas em pouco tempo, deixamos de senti-la. Senti-la. Pode subir mais se quiser. Eu subir aqui, pronto. Nós já Isso, conseguimos ler. isso. O corpo humano tem mais neurônios inibidores do que qualquer outra espécie animal. É possível que esses desligadores sejam parcialmente responsáveis pela superioridade de nossa inteligência e pelo nosso poder de concentração. Uma pessoa absorvida numa conversa pode não perceber a chuva lá fora, porque os estímulos dessas fontes estão suprimidos. Concentração, né? Para todos os sentidos, existem mecanismos similares que fazem com que filtremos ruídos, sabores, odores e sensações. Muito bom. Obrigado, Carlos. Eu vejo que aí vamos dizer, os dois conceitos principais é uma descrição fisiológica de como funciona, mas num primeiro momento o que nos vem é a sensação. Depois dessa sensação, e é uma coisa quase que ao mesmo tempo, mas a sensação provoca uma percepção, né? Então, a percepção é a interpretação dessa sensação. Por exemplo, eu olho, estou caminhando, né, como o Irair faz aí, caminhando, cantando, né? Aí, de repente, eu olho naquele verde e vejo uma coisa vermelha. O que é aquele vermelho? Veio uma sensação. Colocando um pouco mais a minha atenção, vou perceber que é uma rosa. Tem uma rosa ali no meio daquele matagal. Nossa, aí começa a percepção e aí começa o processo de racionalização. O que essa rosa está fazendo aí no meio? Aí pode ser também que, ao olhar aquela rosa vermelha, eu vou lembrar do momento romântico, poético que eu vivi, e tinha uma rosa vermelha presente. Ou pode ser que, para uma pessoa, ao ver a rosa, ela lembre do espinho. Porque, numa determinada oportunidade, ao mexer com uma rosa, ela foi lá, colocou a mão, não sabia que tinha espinho, e furou o dedo. Então, vejam que o mesmo objeto provoca percepções diferentes. Ok? No primeiro momento, a sensação é a mesma. Nós, quando pensamos numa rosa, nós pensamos em folha, espinhos, caule, flor. É todo um conjunto, né? De uma ideia que nós já temos dentro de nós, que é a ideia de rosa.
Então, aí entra a questão da memória. Na minha memória já está lá um protótipo de rosa. E eu vou, então, olhar aquela rosa que está ali na minha presença e fazer meio que uma comparação. Aí eu vou descobrir, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, uma rosa negra, o espanto. Nossa, mas é uma rosa, mas essa rosa é negra. Né? Aí confunde o cérebro, porque dentro da minha Do preconceito. ele é azul, sei lá, é o amarelo, outras cores. Patrícia, quer falar isso? Pode falar. Sim, o Ricardo, e é assim, né? Você fala da percepção, né? Quantas percepções uma pessoa pode ter de um objeto. Há pouco tempo atrás, estava eu, meu marido e minha filha sentado numa padaria, e aí ele falou assim: Olha que legal, e engasgou. Aí ele engasgou, tal, voltou, aí ele começou a falar da tomada. A minha filha achou que ele estava falando do vitrô que estava acima da tomada, e eu achei que ele ia falar da árvore que estava lá fora, depois da janela. Então, além de ainda uma única pessoa ter todas essas, né? Tava todo mundo olhando para o mesmo sentido, mas cada um olhando uma coisa diferente, né? Então, olha o quão complexo é tudo isso, né? Sim, sim. Então, aí a gente vai lembrar também um pouco aí daquela questão, né, que a gente na filosofia viu no primeiro semestre, do empirista, né? O empirista ele diz que a percepção é daquilo que nos chega através das sensações. Então, é exterior a nós. Vem e a gente tem que fazer a percepção e a análise daquilo. O racionalista ele vai dizer que não, que somos nós é que, devido à experiência que nós temos, identificamos um objeto. Então, lá em nós, por exemplo, eu só consigo compreender um objeto quando vejo, porque eu já vi ele de alguma forma e já existe dentro de mim um mapa mental, uma reprodução mental daquilo que eu estou vendo. Aí lembra aquela história lá dos índios, né, que percebiam as caravelas chegando, mas não conseguiam enxergar as caravelas. Lembram disso? Mas eles sabiam que tinha algo chegando pelo movimento da água. E os índios são observadores, né? Mas eles não desconheciam o que era uma caravela. Então, não tinha no mapa mental deles a figura de um barco gigante. Eles não conseguiam enxergar, tinha algo grande na água, só isso. Então, é interessante esse debate, né? Aí o Kant é aquele que vem unir os dois mundos, empirista e racionalista, e vai dizer, tudo uma coisa só. Você precisa do objeto, mas também a mente humana tem características que fazem você compreender o objeto. É aquilo, então, que na modernidade chama de fenomenologia. A percepção da realidade é um fenômeno intrincado. Entre mente e objeto observado são inseparáveis. E eu concordo com isso. Concordo, sou assim, acho que o Kant, nesse sentido, ele foi. Aí ele influenciou a psicologia da Gestalt, a psicologia moderna, que fala do fenômeno, justamente por isso, porque não dá para separar uma coisa da outra. Ao mesmo tempo que tem um objeto que está lá, que é a coisa em si, que a gente, mas também nós só conseguimos defini-la devido a padrões mentais que ajudam a gente a fazer isso. Pode falar, Irene. Ricardo, aqui eu quero contribuir com um exemplo que acho que explica essa definição aí que está no texto que o nosso amigo leu, né? A percepção é como o cérebro interpreta esse estímulo. Interpretar um estímulo é uma função mental, não uma função química cerebral. Vejamos o exemplo. Nós temos uma gata aqui que é brava, quando eu estou rasqueando ela, tirando o pelo, ela quietinha, 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 quietinha. De repente eu esqueço, eu me envolvo naquela espontaneidade de tirar o pelo dela, eu me iludo que ela não vai reagir, mas como ela é brava, ela de repente, quando ela acha que ela cansa daquele rasqueamento, tirar o pelo, ela vira a esquerdinha dela e raspa e me sangra a mão.
Sabe qual é a minha reação no momento? Não é uma reação química cerebral, puta, furou aqui meu pulso, não. Ô ingrata, larga de ser ingrata, gata. Morgana, o nome é Morgana. Olha só como predominam sobre a dor, sobre o fisiológico, aqueles 50% a que me referi quando eu disse que a nossa glândula pineal é 50 fisiológico, 50 psiquiátrico. Então, a dor psíquica, Legal, a gostei contrariedade, dói do mais do que o exemplo. sangue jorrado. Essa é uma visão também que está explicado nesse parágrafo. Muito bom, gostei do exemplo. Muito bom, é isso mesmo. Sim, então, outra coisa também nessa parte do texto que a gente pode estar acrescentando, do capítulo, ele fala que o corpo humano tem neurônios inibidores. Então, por isso que muitas vezes nós não temos reações que a gente encontraria em maior grau, em maior intensidade no reino animal. Isso faz um sentido para mim, porque quando a gente pensa no homem primitivo, ele é o homem que o gatilho dele é aqui, ó, colado um no outro. Então, sofrer um dano, a reação é automática. Agora, quando a gente pensa no indivíduo espiritualizado, o gatilho dele já é alargado. Então, sofrer um dano, a reação tem um tempo de resposta. Aí, nesse processo, eu consigo agir melhor ou não. Então, eu penso assim, quando eu pensei, às vezes a pessoa bate no peito e fala, comigo é bateu, levou. Toma lá da Eu cara. não sei se isso é algo a se orgulhar, não. Estamos falando que eu tenho quê? Eu tenho instintos tão, até primitivos, de forma que comigo arranhou, eu estou estourando. Pode falar, Joelma. Dito que tudo isso que a gente está falando, né, a gente também tem um pouquinho do instinto, né, que eu acho que é o inibidor, que é necessário para o ser humano, né, porque, por exemplo, eu estou correndo, se eu não tiver medo, eu não vou respeitar o precipício, não é verdade? Eu estou na rua, vejo um cachorro, eu não tenho medo, eu vou lá e de repente o cachorro avança e me machuca, né? Dando algumas situações, né, exemplo simples. Mas eu acho que esse instinto que esse inibidor, né? Que eu acho que é inerente, a gente já nasce com ele. Sim. Legal, Joelma. É assim, a gente, na espécie humana, então, tem uma maior quantidade. Eu até acredito que na parte da psique, então, quiser, a psique é a instância onde ali está materializando-se, vamos dizer assim, num sentido metafórico, mas processos da consciência. Então, a nossa psique está ali registrando de alguma forma e depois vai passar para o sistema nervoso. Então, o processo, por exemplo, que a gente faz de autoconhecimento, de forma íntima, eu entendo que ele está trabalhando isso. Então, por exemplo, quando a gente pensa lá no Buda, no Jesus, que tinha uma calma que nós não temos, provavelmente neles, essa relação da psique com o sistema nervoso é de uma outra qualidade, alcançada por mérito. Então, eu entendo que o processo de espiritualização é um pouco disso, da gente pegar esse conceitual todo que a gente aprende aqui, vivenciar, interiorizar, transformar, e ele vai fazendo modificações em nosso perispírito. Que aí o perispírito está próximo da sede da psique, porque o perispírito é o registro das nossas memórias e emoções. E esse perispírito influi sobre as células, sobre o sistema nervoso, sistema endócrino, por aí vai. Então, por isso que lá na filosofia a gente aprendeu um dia que tem, com Platão, né, que tem a alma incorruptível, tem a alma irascível, que é da raiva, o corruptível, que é dos desejos, é a alma, vamos dizer assim,
que já é mais ligada ao conhecimento, à sabedoria, porque lá no perispírito, aqueles assuntos, aquela coisa já está lá, impregnada, e cria uma certa tendência. Tendência a ser uma pessoa concupiscível, irascível, e por aí vai, variando de indivíduo para indivíduo. Ok? Tudo bem até aí, nesse 1.3? Mais alguma pergunta, questionamento? Vamos então. Ricardo, Pode falar. oi. Quando você fala aí da relação da psique com o sistema nervoso, a psique você quer dizer a mente, o espírito, a alma? Eu entendo, assim, psique, ela cria, é o lugar onde estão nossas matrizes mentais. Ok? Então, por exemplo, quando se fala do trauma, que é uma experiência que você teve no passado e que criou uma marca, essa marca está lá na psique. Em termos espíritas, a psique está associada ao perispírito. Ah, ok. Ok? Perispírito, ok. Então, vamos dizer assim, o perispírito seria o órgão semimaterial Sim. que faz o registro dos eventos que a gente passou ao longo da existência. Também. O registro está ali, tá certo. Ok. Ok? Beleza. Então, 1.4, 5 sentidos ou mais, quem poderia ler? Quem ele tiver com mais sono é o melhor candidato. Posso ler, Ricardo, mas não estou com mais sono, não. Pode ler. Tá bom. 1.4. 5 sentidos ou mais? Quantos sentidos possuímos? Os sentidos do tato, olfato, visão, audição e paladar são amplamente divulgados e conhecidos. Porém, outros 2 sentidos são também reconhecidos, ainda que de forma não totalmente abrangente. O sexto sentido é considerado por biólogos e cientistas como a capacidade de perceber e interagir com campos eletromagnéticos. Tubarões e arraias são capazes de perceber com sensibilidade impressionante a eletricidade corporal de presas potenciais. Várias espécies de animais migratórios, como aves, peixes, tartarugas e baleias, possuem uma capacidade de percepção magnética especial, uma bússola biológica capaz de identificar o campo magnético da Terra e migrar para pontos longínquos e com impressionante exatidão. O sétimo sentido expressa as ideias de telepatia, sensação de ser observado, premonição e intuição, por muitos ainda considerados como percepção extrasensorial. Este sentido, no entanto, é absolutamente natural e presente na maioria das espécies que tenham um desenvolvimento razoável do córtex cerebral, além de nós, seres humanos. Muitos estudos com animais domésticos demonstram a capacidade de percepção telepática e premonição. Essa compreensão, no entanto, nos leva à concepção da mente expandida, para além dos limites do próprio cérebro, sua interação com campos eletromagnéticos, campos mentais e o fenômeno da ressonância. Ok. Obrigado, Patrícia. Eu sei que você leu porque você está atento, não é porque você está com sono, não, tá bom? Então, aí é bem legal o PES, né, que é percepção extrasensorial. A gente entra no campo da parapsicologia, né? Aí, no caso, alguns exemplos que são assim da ciência natural, da biologia, mas tem alguns fenômenos de PES que fica até difícil classificar dentro da biologia. Então, entra mais, por exemplo, no campo da parapsicologia, que é um esforço também de estudo dessas percepções que são além das normais, dos 5 sentidos. Quando a gente pensa, por exemplo, na telepatia, como é que a telepatia se dá? Quando alguém tem uma clarividência, por exemplo, um episódio de clarividência registrado, histórico, famoso, porque houve registro disso,
foi com Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg recebia visitas em casa, estava numa mesa. O Emanuel Swedenborg é um grande médium, mas também um engenheiro, então um cara das exatas. Ele vai ter uma visão de um incêndio que ocorre a muitos quilômetros dali. E fala para todo mundo que está na mesa. Então, assim, não dá para dizer que é uma mera percepção eletromagnética. Ele teve uma percepção eletromagnética com um incêndio que está acontecendo a 20 quilômetros. Não é isso. Ele viu o incêndio, ele descreve o incêndio. Então, aí nós entramos no campo de espiritualidade, que é essa capacidade que o espírito tem de ver além dos sentidos. Nas experiências de quase morte, quando o pessoal relata as experiências, eles têm uma dificuldade de explicar como é que eles enxergam as coisas ao seu redor. Porque eles não têm uma visão concentrada no olho. Eles veem numa visão 360 graus. Então, quando você vai... Eu já tive época de estar fascinado pelos fenômenos de experiência quase morte, e eu vi centenas de relatos. Alguns, assim até impressionantes. Tem um que é de um engenheiro da aeronáutica do ITA, foi um dos primeiros caras que desenhou uma hélice aqui no país, né? Fez o projeto da hélice, e ele teve uma experiência de um voo de asa delta, do qual ele caiu. Ele tem uma experiência de 40 minutos de experiência com as mortes, que ele fala que é difícil de explicar. Ele fez até um mapa. Fez um mapa do lugar onde ele caiu para as pessoas, para que elas fossem lá depois e encontrassem um objeto, uma bolsa, que tinha caído e encontrassem lá. E aí a questão da referência, para ele era meio confusa, porque ele não via com os olhos, ele via com uma visão 360. Então, ele procurou objetos para marcar a referência. Uma árvore, o topo, e por aí vai. A experiência dele está disponível no YouTube, tá? Eu vou ver se eu encontro, eu até repasso no grupo aí para vocês. Eu acho legal porque é um cara de exatas. Então, assim, não é um espiritualista lá que está escrevendo, que você pode falar, esse cara está inventando tudo isso. Não. É um cara de exatas procurando ser o mais rigoroso possível na descrição do que ele passou. Então, é por isso que é bem interessante. Para mim, que eu tenho essa pegada, porque eu trabalhei sempre na engenharia como projetista, né? E aí a gente tem um pouco esse lado, de querer ver dados e fatos e definições mais corretas do que se passa ao redor. É um vício que a gente traz, né? Ok? Mas aí eu acho legal, então, ficou claro isso, né? O que os animais têm, e acho que isso já comprova também que a realidade material, ela não é só essa que é tangível, né? A realidade material é formada por coisas invisíveis, já. Né? Então, assim, quando se fala que tem um equipamento que detecta o calor corporal e a pessoa já saiu do ambiente, mas a mancha de calor às vezes continua lá por um tempo, poxa vida, já tem um equipamento que vê isso. Aquele calor corporal ainda persiste lá e o equipamento enxerga. Então, assim, essa ponte entre eu entendo que o materialismo já foi. Ele já era há um bom tempo. A física quântica veio e foi a pá de cal, porque ela demonstrou que a matéria é energia. Então, assim, o que nós podemos falar hoje é um energismo. A expressão materialismo já virou do passado. Mas, tudo bem, a gente ainda usa ela, mas quando a gente vai falar em energismo, aí sim, existem as energias naturais. Agora, existe também aquilo que nós chamamos de espiritual. Aí podemos falar de uma energia espiritual? Kardec usava fluido, porque na época de Kardec, a melhor palavra que falava de algo intangível e sutil
era fluido, não existia a palavra energia. E hoje nós usamos energia. Se Kardec fosse dos dias de hoje, ele ia falar energia também. As energias espirituais. Mas o Kardec deixou claro que quando ele usava o termo fluido era por analogia, por comparação, por falta de palavras para definir o que são esses fluidos espirituais. Tudo bem? Não precisa ir longe, né, Ricardo? Nós estamos aqui, ó, vendo a carinha um do outro. Quando que num tempo remoto nós íamos imaginar que ao falar com a pessoa a gente estaria vendo a silhueta dela, sobretudo a voz dela. Isso tudo é energia e a par disso existe uma percepção espiritual, seja bilateral, seja coletiva, existe nessa comunicação, né? Isso é física quântica, isso é energia, isso vira sentimento, não é? É. É uma coisa que eu acho fantástica, que a gente vai lembrar aí e fazer. Acho que nessa aula é bom até a gente falar sobre o Nicoleles. Foi aquele cara, o cientista brasileiro, que na Copa do Mundo fez com que um paraplégico pudesse andar. Então, vejam bem, ele consegue fazer com que impulsos mentais estimulem mecanicamente. Eu acho isso fantástico, né? Você pegar os impulsos do pensamento, que vêm impulsos eletroquímicos, e conseguir fazer ele movimentar coisas materiais. Então, quer dizer, essa coisa do sutil movimenta coisas pesadas, né? Que a princípio no passado isso é inconcebível. Hoje está aí, hoje inclusive já tem computadores onde você com o olhar você movimenta o cursor da tela, né? Tem um leitor especial, consegue captar aqui e consegue então trabalhar o cursor. Então assim, acho que é daí para coisas mais extraordinárias ainda daqui para frente. É só a questão de avanço tecnológico mesmo. E aí, sim, eu penso que a gente vai ver coisas extraordinárias no futuro aí. É. Como diria o pessoal antigos, até Deus duvida, né? Mas aí fica um alerta para nós que está no capítulo, né? Não sei se alguém já leu esse capítulo, tem uma parte aí que fala que o homem, esse violento, esse rápido progresso que nós estamos vivendo tecnicamente, toda a tecnologia, não existe a evolução moral paralela. Esse que é o perigo. A ética Sim. e a moral, infelizmente, não acompanham a nossa ousadia das invenções. Aí que está o pulo do gato. Onde vai parar? Parece até que está ao contrário, né? Quanto mais Exatamente. evolui a tecnologia, pior fica a moral do homem. Aí a importância Então, Do Machado de Assis, ó, do São Francisco de Assis, né? De Jesus, né? Do Evangelho. Isso aí. esse é um debate da filosofia que muitas vezes é retratado em vários filmes, né? Os filmes têm uma visão futurista, distópica, uma visão futurista negativa, apocalíptica, né? Porque realmente olha o ser humano só com a sua base material, né? Então, um pensamento assim de que o ser humano não vai, os valores morais, a consciência moral não vai ser suficiente. Então, ele vai caminhar nessa direção. Então, muitos são pessimistas com relação ao futuro da humanidade. Agora, nós já pensamos assim: bom, a evolução continua. A evolução é um princípio de Deus. Então, por mais que o ser humano possa atrasar isso, é inevitável, né? Pelo amor ou pela Podemos ter alguns hiatos, alguns momentos, mas no final, de alguma forma, Deus cria mecanismos para que a gente melhore o nosso entorno e o ser humano melhore e os mundos melhorem. Essa é a esperança da fé, da compreensão espiritualista de nível.
Vamos lá, então, para 1.5, mecanismo sensorial, a percepção. Quem poderia? Vez candidata? Ninguém? A sensação é o que nos dá as qualidades dos objetos exteriores e os efeitos internos dessas qualidades sobre nós. Nas sensações, vemos, tocamos, sentimos, ouvimos, qualidades puras e diretas das coisas, cores, odores, texturas, sons, temperaturas. Sentimos também qualidades internas, isto é, que se passam pelo nosso corpo ou em nossa mente pelo nosso contato com as coisas sensíveis, prazer, desprazer, dor, agrado, desagrado. Sentir é algo ambíguo, pois o sensível é ao mesmo tempo a qualidade que está no objeto externo e o sentimento interno. Por isso, costuma-se dizer que a sensação é uma reação corporal imediata a um estímulo externo, sem que seja possível distinguir no ato da sensação o estímulo exterior e o sentimento interior. Ninguém diz que sente o quente, vê o azul ou que engole o amargo. Disse que a água está quente, que o céu é azul e o alimento está amargo. Além disso, quando percebemos o óleo, não percebemos apenas a sua temperatura, mas também a sua cor, sua viscosidade e seu odor, isto é, vários atributos. Em outras palavras, mesmo que façamos referência a apenas uma qualidade, juntamente com essa sensação, temos outras. A esse conjunto simultâneo de sensações denominamos percepção. Nossa capacidade de considerar é mais lenta do que um impulso dos sentidos e envolve reflexão sobre as diversas percepções. Ok? Então, aí ficou claro, né? A percepção, então, é essa síntese, né, que nós fazemos das sensações. E as sensações com essa complexidade que ele colocou, né? Que provoca dor, prazer, sentimentos ambíguos. A ambiguidade é uma coisa interessante, né? Porque às vezes tem coisas que, ao mesmo tempo, elas criam uma certa um sentimento, mas a gente tem outro ao mesmo tempo. Então, vamos, sei lá, estou pensando aqui num exemplo, né? A primeira vez que a pessoa toma um vinho, o vinho me provocou, é meio amargo, mas ao mesmo tempo parece que foi bom, né? Aí depois vai educando o paladar, começa a apreciar o vinho, né? Então, trazendo aquela mistura de sensações. Que aí a percepção vai fazer a síntese disso e vai tentar. Então, essa coisa da análise da sensação, no vinho, ela adquire, adquire características, às vezes, até metafísicas, né? Porque fala-se num vinho do sabor que lembra a madeira, que traz notas de framboesa, e aí por aí vai, a gente vê ações. Você fala assim, nossa, um poeta que tomou esse gole de vinho aqui, porque foram tantas as perguntas. A gente fica admirado, né, Ele está viajando. de ver. Mas eu acho que ficou claro, né? Então agora vamos para o que é percepção. Pode, alguém gostaria? Pode repetir a leitura que ele já fez. Como é? Gostar de ler, fica à vontade. Posso ler? Pode, por favor. Agradecemos. O que é percepção? A percepção pode ser melhor entendida da seguinte maneira: é o conhecimento sensorial de formas ou de conjunto de formas dotadas de sentido. É uma vivência corporal onde as condições e a situação de nosso corpo são tão importantes quanto as condições do objeto percebido.
é sempre dotada de significado e faz sentido em nossa história. O próprio mundo está organizado em formas e estruturas complexas dotadas de sentido. E só a percepção da relação entre essas formas e coisas é que nos permite compreendê-lo. Um rio só faz sentido se podemos perceber suas margens e a água que corre através dele. Caso contrário, se pudermos perceber somente a água, teremos compreensão apenas de água. A percepção é uma relação do sujeito com o mundo exterior e não só a relação de um sujeito psicofisiológico com um conjunto de estímulos externos. Um dá sentido ao outro. Um não existe sem o outro. O mundo percebido é qualitativo, significativo, estruturado e estamos nele como sujeitos ativos. Damos sentido e significado a ele. O mundo percebido é intercorporal. É uma comunicação que se estabelece entre nosso corpo e os corpos das coisas e dos outros sujeitos. Por depender de tantas inter-relações, é mais apropriado falarmos em campo perceptivo do que apenas percepção. A percepção envolve a atribuição de valor às coisas boas e más, fáceis, difíceis, belas, feias, úteis e inúteis, embora nem sempre nos demos conta disso. A percepção envolve toda a nossa personalidade, história pessoal, afetividade, desejos e paixões. É a forma como estamos no mundo. Percebemos o mundo qualitativamente e definimos nossa forma de nos relacionarmos com ele. A percepção envolve valores sociais, ou seja, objetos e atividades percebidas como de muito valor numa sociedade podem ser insignificantes ou repugnantes em outras. A percepção oferece acesso à interação com o mundo, nos orientando para as ações cotidianas e expressões artísticas que modificam a percepção do mundo. Há um mundo percebido, uma realidade relativa baseada em valores que trazem significado para nós. Essa realidade pode ser expressa através das artes, do instrumental, da realidade material e cultural de uma sociedade. A percepção está sujeita a uma forma especial de erro, a ilusão. Na percepção, nunca podemos ver todas as 6 faces de um cubo ao mesmo tempo. Portanto, perceber um cubo implica em visualizar todas as suas faces. É preciso observá-las de várias maneiras, de vários lados. No pensamento, quando compreendemos um cubo, o compreendemos por inteiro, com suas 6 faces. Todas estão presentes simultaneamente. A ilusão ocorre quando, por exemplo, percebemos uma faceta apenas, um aspecto isolado, e consideramos que já o conhecemos totalmente. Daí a incidirmos no erro da ilusão. Não é difícil. Ok, obrigado, Joel. Capítulo aí, um item, né, da aula de hoje muito importante, né? Vejam que a concepção de percepção nossa ampliou de uma forma, né? Quando você olha esse conteúdo todo aqui, só ele eu acho que daria para a gente fazer um seminário. Tá? Num primeiro momento me chama a atenção o terceiro parágrafo, onde fala aqui do significado. Então, é através da percepção que a gente dá um significado, e aí o texto nos mostra que esse significado leva em conta a nossa cultura, história e uma série de coisas. A questão do significado é importante porque
É uma pergunta na filosofia, né? É o homem que dá significado para as coisas ou as coisas têm significado em si? Fica aí Eu a acho que é o provocação para homem, vocês. eu acho que é o Então, homem que dá o significado para as coisas só são por si só. exatamente. E eu, né, tomaria liberdade também de citar um exemplo de um grande poeta que é o Fernando Pessoa. Olha a percepção dele em relação ao objeto analisado. Quando perguntam qual é o rio mais importante de Portugal, ele coloca toda a percepção emotiva e afeição que ele tem ao dizer: para mim, o Rio Tejo é o rio mais importante de Portugal, porque o Rio Tejo corta a minha aldeia. Olha só, olha a ligação dele. O Rio Tejo corta a minha aldeia. Então, para ele, mesmo aquele minúsculo rio ao olho objetivo de quem não tem ligação afetiva, para o Fernando Pessoa é o Tejo. Então, toda percepção no determinado objeto, situação, vai o sujeito observador, né? E não só o objeto, ou menos o objeto, eu acho. E essa questão do significado, obrigado, Irair, obrigado. E a questão do significado é tão interessante que, dentro desse mesmo rio, um pode evocar essa poesia toda, outro vai descrever as características do rio. A água está escura, está barrenta, está isso, Bom na para margem peixe, tem isso, tem aquilo, faz um descritivo, né? Enquanto que o outro vê poeticamente, ele vai além daquele rio até. Então aí entra a questão do significado e da imaginação, né? A imaginação é isso, é essa que extrapola aquilo que está no alcance da nossa percepção, né? Acho que aí é bem legal. Agora, uma provocação aqui para vocês. Tudo bem, então o significado depende do ser humano. Vamos tirar o ser humano dessa história. A Terra, vazia, só com a natureza. Sem o ser humano, tem significado? Ou é a Mas presença para humana que quem? dá Eu sentido acho para que se a a Terra? gente acho que se a Mas gente para quem? considerar que o planeta Terra, né, é um planeta de provas e expiações, e ele é um dentre todas as outras moradas do meu pai, sem o homem ele não faria sentido, né? Se a gente está passando aqui para nos regenerarmos, né? Então acho que não. E aí, gente? Tá a controvérsia aí. É, mas em um período não tinha um homem no planeta, e o planeta estava É aí. isso. E o planeta estava aí. E aí? Acho que as coisas são, como já falaram aí. Então, aí eu até São porque uma. são, né? Então, aí tem uma questão que remonta lá a Descartes. Descartes, quando falou das leis, estabelece os planetas e tudo mais, alguém chegou e questionou para ele: você fala muito bonito dessas leis, mas essas leis dependem do homem. Aí, sabe o que o Descartes falou? Ele falou em Deus. Deus seria para ele a justificativa inicial para as leis, para o significado das leis. Só que quem olhava Descartes como um cientista falava assim: esse negócio de Deus, como é que o Descartes foi falar isso? Tanto que não é muito comentado esse lado. Descartes justificava a busca da verdade, todo aquele processo cartesiano, no entendimento de que o fiador da realidade é Deus. Então, assim, quem dá significado para um planeta que não tem ser humano é Deus. Porque é um projeto cósmico. Na mente de Deus, a Terra tem sentido, mesmo que o ser humano não esteja presente. Aí matou, né? Acho que. Mas ele não estaria preparando essa morada para esses seres humaninhos como nós aqui vir Sim, aqui aprender? Não, não, sim, tem um objetivo, né? sim, sim. Perfeito. Quando a gente pega lá o livro Evolução em Dois Mundos, que eu indiquei para vocês, ele mostra justamente isso. Que na Terra havia umas forças telúricas, que são as forças da Terra,
e que estavam em constante transformação. Então, você tem aí uns engenheiros siderais, que eles chamam, que vêm acompanhando esse desenvolvimento da Terra, esperando o momento propício para a criação da vida. Então, naquele primeiro germe de vida lá, já tinha um propósito. Mas um propósito que é anterior à Terra. Por isso que na Bíblia fala assim, que a Deus faz-se luz, mas depois é que vem o sol, é porque antes disso já havia uma luz. Já havia algo lá que nos espaços já concebia todo esse processo. Então, para nós, assim, espiritualistas, faz todo um sentido. A Terra como morada, por exemplo, uma futura morada de seres de diversos tipos. Então, ela tem um significado até maior, mais amplo, né, que uma visão espiritualista dá. Agora, a visão materialista, realmente, ela fica meio assim, né? Tudo para na matéria, no atrito dos átomos, das moléculas, que num arranjo lá, numa determinada combinação, por acaso surgiu a vida, e aí a vida iniciou. Né? Ok? Mas legal. Eu recomendo até esse item, o item 1.6, percepção, de vocês estarem dando uma olhada com mais calma, tá? Porque tem muito conteúdo ali, muita coisa que dá para a gente falar em realidade relativa. Essa coisa do relativismo da percepção é uma coisa legal da gente investigar e pensar, porque muitos conflitos humanos vêm daí, né? Porque cada um percebe a sua maneira, e aí surgem os conflitos. O que um vê, muitas vezes, não é o mesmo que o outro vê. Então, acho que esse amadurecimento que a filosofia nos dá na compreensão da percepção deve nos tornar mais tolerantes com relação a muitas coisas, porque a gente pode parar e olhar o indivíduo fazendo uma certa afirmação, e a gente pode parar para pensar, né? Puxa, mas ele percebe daquela maneira. Ele, quando ele vê aquela determinada situação, evoca esse tipo de lembrança nele. E esse tipo de sentimento. É por isso que ele vê da forma negativa, que muitas vezes eu não vejo. Eu vejo até, às vezes, de um outro modo. Então, isso nos torna aí mais compreensivos, né? Com relação. Ó, percepção em escolas filosóficas, eu falei para vocês, de visão do empirista, visão intelectualista e da Gestalt, meio que antecipei. Então, só peço para vocês fazer uma leitura depois. Vamos para a memória, porque nós estamos aí com um tempo me contado, então acho que a gente vamos dedicar à memória esses últimos minutos da aula aí. Tá bom? Quem poderia ler memória? Eu posso ler. Isso, não. Memória. Obrigado, viu? Façamos o exercício com nossa memória. Vamos trazer fatos, situações, lembranças do nosso passado, infância, pré-adolescência, adolescência, fatos marcantes, músicas, filmes, pessoas, pais, irmãos, parentes, amigos, vivência com eles. Após esse exercício, podemos dizer que a memória é uma evocação do passado. É a capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda total. A memória é também o reservatório daquilo que aprendemos nos nossos lares, de nossos pais, nos bancos escolares, com os nossos professores, nos livros, nas experiências cotidianas, aquilo que vimos, Eu aumentei aquilo um que pouquinho. vimos e sentimos em nosso passado. Para alguns filósofos, a memória é a garantia da nossa própria identidade. Só podemos falar no eu reunindo tudo que fomos, que fizemos, ao que somos e ao que fazemos. A memória é o que nos faz
Opa, desculpa aqui, peraí. Bati o cursor sem querer. A memória é o que Estamos nos aqui faz embaixo, né? diferenciar o passado do presente. A introspecção é o viver ou reviver as percepções do passado. O objetivo é interior ao sujeito do conhecimento. As coisas passadas, lembradas, são o passado do próprio sujeito, bem como o passado relatado ou registrado por imagens e narrativas escritas ou orais. É preciso mencionar também sua dimensão coletiva e social, ou seja, aquela gravada através das edificações, monumentos, objetos, documentos e relatos da história de uma sociedade. A memória é, pois, inseparável do sentimento de tempo ou da percepção, experiência do tempo como algo que ecoa, que flui, que passa. Os antigos desenvolveram uma arte chamada eloquência ou retórica, destinada a persuadir e a criar emoções nos ouvintes por meio do uso belo e eficaz da linguagem, onde a memória tinha um papel extremamente importante. Atualmente, os políticos a utilizam intensivamente. Desculpa. Às vezes, tentam fazer que percebamos o seu cubo mostrando apenas uma das suas faces. A memória na sociedade atual é polêmica, valoriza e desvaloriza ao mesmo tempo. O velho deve ser descartado. O velho deve ser descartado. E o novo é valorizado. Isso tem função comercial e de ganho financeiro por parte da minoria detentora do poder. Esses poderosos utilizam o mecanismo do esquecimento que produzem nas massas para poder manuseá-la melhor. Faz-se apologia ao novo e desvaloriza-se o velho. Inclui-se aí o próprio ser humano. É marketing para poder vender o que é novo, desvalorizando o que é conservado. A tecnologia moderna, com suas maquinetas de consumo, facilita o armazenamento do passado em memórias artificiais, fazendo com que empurremos tudo o que precisa ser armazenado para ela. Diminuímos esforço. Quando precisamos, é só ir até eles e buscamos. Tornamos-nos dependentes dos instrumentos. Podemos classificar a memória em 6 tipos diferentes. A memória perceptiva, que é aquela que nos permite reconhecer as coisas, pessoas e lugares. A memória hábito é aquela que adquirimos pela repetibilidade de gestos e palavras. É a repetição contínua de alguma coisa atuando sobre nossa sensibilidade. A memória significação é aquela da importância significativa de caráter afetivo ou repulsivo, como também aquela do conhecimento. A memória tradição é aquela que está em nós e nos outros, formando as tradições no seio da sociedade e mantida por mitos, histórias e documentos. A memória biológica é agravada no código genético, são os hábitos da espécie. A memória artificial é aquela de utilização pelas máquinas, a memória gravada em um disco ou num chip por meios tecnológicos. Como espíritas, a estas memórias podemos acrescentar a memória contida no nosso corpo perispiritual, onde se encontram os aprendizados psíquicos de vivências anteriores, às quais se ajuntarão os aprendizados desta existência. Aprendizados que serão firmados por meio de fatos
e não de personagens. Legal. Obrigado, Manuel. Nada. A leitura de fôlego aí, né? Bastante conteúdo também. E a importância da memória, acho que é uma coisa auto-evidente, né? Os filmes brincam com isso, né? Que é alguns filmes, por exemplo, tem um filme que chama Amnésia. É o cara que perde a capacidade de memorizar. Então, ele tira fotos e escreve atrás das fotos os eventos, porque quando ele passa por eles, aquela foto faz lembrar quem que era a pessoa, ele vê se está dentro da foto, qual o significado que tem que ele escreveu, e sem essas fotos com significados, ele zera. Virou uma pessoa assim completamente não operacional. Então, há muitos filmes que brincam com isso, né? Então, a memória não é só aquela memória que a gente pode pensar no senso comum, de lembrança do passado. Não. Memória é memória de identidade, né? Aquilo que eu sou está na memória. A questão do Alzheimer mostra bem isso, né? Quando falta essa memória. A memória também é uma memória de conceitos. Eu tenho conceitos que estão na minha memória, que eu, ao lidar com uma situação que exige o entendimento, eu vou buscar na minha memória aquele conceito. Quantas vezes a gente não se pega querendo falar uma coisa e fica buscando a palavra, e a gente fica buscando lá nos porões da memória, puxa, está aqui na ponta da língua, mas não sai, né? Fica ali. Você sabe o que é, mas aí não lembra uma palavra, o conceito. Então, aí existem exercícios para estimular a memória, tem toda a questão biológica. E além dessas memórias que estão aí na apostila, a gente pode dar uma lida com mais calma depois, refletir sobre cada uma, existe uma memória que eu vi num vídeo de neurologia que chama memória operacional. A memória operacional na neurologia, ela é uma memória de curtíssimo de prazo. Ela dura segundos a minutos. E ela é que dá, por exemplo, um sentido para nós de relação de, se eu estou num diálogo, da percepção da passagem do tempo e de retomar o fio da meada, por exemplo. Se eu não tivesse essa memória operacional, que ela vai operando o tempo todo, eu teria dificuldade. O esquizofrênico é aquele onde a memória operacional é afetada. Então, ele começa a ter reações que não se encaixa no contexto da situação, porque ele não tem essa memória operacional. Achei bastante interessante esse conceito e ajuda a gente a entender o problema do esquizofrênico, né? Que muitas vezes ele está ali falando coisas que não têm a ver ali com o sentido do que você está falando e ele insiste, mas é porque ele não tem. Nós temos essa memória que ela nos posiciona com relação a contexto e tempo, mas eles falam que dura pouco tempo, mas ela vai estar sempre se renovando. A memória operacional é como se fosse um motorzinho nosso que está sempre trabalhando o tempo todo. Ok? Alguma dúvida aí nesse capítulo da memória, um questionamento, antes da gente ir para a conclusão? Deixa eu fazer um comentário que vai juntar as duas coisas, a memória e a percepção. Pelo meu próprio trabalho como músico, eu trabalho com memória e percepção o tempo inteiro. E percepção tanto empirista quanto... E aí sou obrigado a concordar com Kant, que é tudo junto, porque você tem a coisa que você faz conscientemente, porque você estudou, você sabe como é, os intervalos de ritmo, e tem o que você está escutando, está percebendo na hora do que os outros estão fazendo, que estão ali ao seu lado. Ainda mais eu que trabalho com um grupo muito grande, eu sou cantor do coro do Teatro Municipal,
Eu tenho 60 ou 60, às vezes legal. 120 colegas cantando junto comigo, além de uma orquestra grande na minha frente, fazendo o som para a gente Nossa, que cantar loucura. e nos acompanhar. Então, é memória, óperas imensas que você tem que decorar, cenas, você tem que decorar música, você tem que decorar letra, e tem que perceber o momento de entrar, porque às vezes você não vê o maestro, então você tem que perceber o momento da música que você tem que entrar cantando com relação a outro grupo, e isso tudo trabalha junto, memória e percepção. Muito legal, Manuel. Muito legal. Agradecer por você compartilhar essa experiência sua. Eu adoro música, né? E, assim, para nós é uma coisa mais passiva, né? Eu imagino colocar todo esse aparato mental no meio de tudo isso e ainda conseguir manter a poética, o rir. Nossa, deve ser. O maestro que eu tive falou uma certa vez que a gente tinha que estar, a nossa percepção tem que estar, a gente tem que estar com um ouvido ligado no instrumento, o outro no colega que está do lado, um olho no maestro, o outro olho na partitura, e ainda tem que ouvir, tem que sentir se está calor, se está frio, e você ainda tem que ouvir, se for o caso, a mosquinha passando ali, batendo a asa. Muito bom, Marcelo. Muito bom, Manuel. Muito bom. Gostei muito da contribuição. Gente, mais alguma contribuição, uma pergunta, um questionamento? Tudo bem? Então, eu vou ler a conclusão para vocês. Conclusão. O entendimento do mecanismo de assimilação do conhecimento pelo ser humano é fundamental para nós nos compreendermos. E esse entendimento diferencia o homem dos demais seres vivos. Entre o estímulo da natureza e a reação existente em um momento de maturação, onde o ser inteligente reflete e pondera antes de reagir. Isso não ocorre nos animais. Esse momento de indeterminação é que, com o auxílio da memória, vai permitir que a vontade e o livre-arbítrio se manifestem após o uso da razão. Pois nos animais essa reação instintiva, instantânea, né, instintiva, e a consciência e a mudança positiva são frutos dessa reflexão. Então, nesse momento dessa conclusão, eu peço para vocês lembrarem do gatilho. Como é que está o nosso gatilho? Como é que eu estou aqui? Aqui? O meu gatilho já está um pouquinho mais, né? Dá mais tempo para essa razão espiritual pensar e reagir. Às vezes a sua razão vai dizer, não precisa nem reagir. Né? Aí nós vamos trabalhar valores como a paciência e tudo mais. Tá bom? Gente, algum comentário final após essa conclusão? Vou procurar, então, slides. E, se eu conseguir, vou compartilhar com vocês. Acredito que eu consiga, mesmo que eu não consiga os expositores, eu vou conseguir alguma coisa, alguns slides. Sugiro aí uma leitura só desse item da percepção e da memória. Um pouco mais de calma, com um pouco mais de reflexão. Se tiverem alguma dúvida, lembrem, eu estou disponível lá no WhatsApp semana inteira. Coloca lá o questionamento. Se for até necessário, eu gravo um vídeo curto para auxiliar. Que muitas vezes o conteúdo sendo grande, a gente não consegue passar tudo aqui, tá? Ok? Quem poderia fazer, então, o encerramento para a gente? Alguém se sente inspirado? Eu vou fazer, então, o encerramento. Então, que a gente possa, então, agradecer por esse momento, por essa oportunidade que o curso de Filosofia Espírita nos deu, onde nós adentramos num campo de conhecimento novo dos temas da filosofia e pudemos analisar as sensações e as nossas percepções.
Eu acredito que nós encerramos a aula de hoje com as melhores sensações e percepções, pelo conhecimento que nos foi dado, pela companhia dos amigos, companhia fraterna, da inspiração dos bons espíritos, da espiritualidade que nos assiste, de todos aqueles que aqui conosco formaram essa egrégora que nos eleva acima das limitações materiais. Então, nós somos muito gratos, gratos a toda a espiritualidade, aos irmãos, gratos às fraternidades, gratos ao Mestre Jesus e ao Deus Espírito. Que nós possamos, então, encerrar esse encontro sobre essa percepção, essa sensação, esse sentimento, essa compreensão, e possamos trazê-la no próximo encontro, na próxima quinta-feira, após o feriado, no dia 19, onde nós estaremos juntos formando novamente essa egrégora, essa corrente fraterna que aqui nós encontramos. Obrigado, Pai, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Abraço, Obrigada, bom final de semana a todos. Melhor abraço para todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, Boa noite a todos. obrigada, gente. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente.